Quero saudar a todos mais uma vez, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E tem mais uma parte que eu não concluí a mensagem, mas eu vou concluir agora. E em Mateus 17:12, Jesus diz: mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Esse aqui é João Batista. Ele fala de um que virá e agora o que já veio. Vamos estudar um pouco sobre essa parte aqui. Jesus chamou João Batista de Elias, Mateus 17:12. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. A razão pela qual ele chamou João de Elias foi porque o mesmo Espírito que estava em Eliseu voltara sobre João, não sendo reencarnação, mas como repousou sobre Eliseu, agora repousou sobre João. E indo logo mais adiante, repousou sobre o profeta irmão Brano, E volta depois no capítulo 11 de Apocalipse, outra vinda de Elias, só que é com Moisés já. É 5 vezes que o espírito de Elias vem na terra. Elias, a primeira vez, Eliseu, a segunda, João Batista, a terceira, o irmão Brano, a quarta, e Elias com Moisés, em Apocalipse 11, 5 vezes, porque 5 é o número da graça. Jesus, 5 letras, fé, em inglês, faith, 5 letras. Então, é o número da graça. Graça também é 5 letras. Então, ele usa o Espírito de Moisés 5 vezes. Mas eu quero ler aqui. A razão pela qual ele chamou João de Elias foi porque o mesmo Espírito que estava sobre Elias voltara sobre João. Eu falei Elias, sobre Elias, voltara sobre João. Porque é o mesmo Espírito. Assim como esse Espírito voltara sobre Eliseu, após o reinado do rei Acabe. Agora, uma vez mais, esse Espírito voltará sobre outro homem, antes de Jesus vir, ele será um profeta. Ele será vindicado como foi por Deus. Ele será vindicado como foi. Como tal, ele será vindicado como tal por Deus. Aleluia. Uma vez que Jesus mesmo não estará aqui em carne para vindicá-lo, como ele fez com João. Jesus não estava em carne para vindicá-lo, como ele fez com João. Ele estava lá no filho de Davi. Mas ele vindicou também esse, nós vamos ver aqui. O Romano fala não está aqui para vindicar, mas ele vindicou. Ele não falou de fogo, indicando a mensagem dele, que era a mensagem do próprio Cristo. Era o meu próprio Cristo, a mensagem de Cristo, indicando o mensageiro da era, que vinha com a revelação de Jesus Cristo, que é a palavra mais uma vez na terra. Então, aqui em carne, como vindicá-lo, em carne para vindicá-lo, como ele fez com João. Não tinha outra pessoa que ele fazer isso. Isto será feito pelo Espírito Santo, de modo que o ministério deste profeta será acompanhado de grande e maravilhosa manifestação. É isso aí, porque quando o irmão Branco sai da terra, fica na noiva. Essa coisa tão maravilhosa fica na noiva, que é esse mensageiro, ele continua com a noiva, e é o Espírito Santo, chama de anjo forte, é o Espírito Santo, é Deus em carne humana na sua noiva. Então, o ministério isto será feito pelo Espírito Santo, de modo que o ministério deste profeta será acompanhado de grande e maravilhosa manifestação. Deus se manifestando através dele, como um profeta.
Cada revelação será vindicada, porque cada revelação acontecerá. Então, toda a coisa maravilhosa da palavra, essa coisa tão maravilhosa, acontece, é revelada por esse mensageiro profeta, que é o anjo da igreja de Laodiceia, é o anjo terreno. Será porque cada revelação acontecerá. Maravilhosos atos de poder serão realizados aos seus comandos em fé. Então será dada a mensagem que Deus lhe deu na palavra para converter as pessoas de volta à verdade e ao verdadeiro poder de Deus. Alguns ouvirão, porém a maioria fará o esperado, porém a maioria fará o esperado e o rejeitado, e o rejeitará. A maioria fará isso aí. Israel é o esperado, o rejeitará. A maioria fará o esperado e o rejeitará. E já se espera que eles rejeitem. Então sempre rejeitou. É a mesma coisa. Visto que este profeta mensageiro de Apocalipse 10:7 será o mesmo de Malaquias 4, 5, 6. E naturalmente será como Elias e João. Ambos foram homens rejeitados pelas escolas religiosas conhecidas de seus dias. Esses outros foram também rejeitados. Ambos foram homens do deserto. Ambos agiram somente quando tinham o assim diz o Senhor, diretamente de Deus. Eles agiam com isso. Com o assim diz o Senhor, diretamente de Deus. Irmão brasileiro, ou tem ou fica calado. Ou tem o assim diz o Senhor, direto de Deus, ou se cala. Porque um profeta, ele só se move com o assim diz o Senhor. Então, assim diz o Senhor, diretamente de Deus, por revelação. Ambos bradaram contra as ordens religiosas e os líderes de seus dias, mas isso não foi só assim. Eles bradaram contra todos os que eram corruptos ou que corrompiam outros. E note, ambos profetizaram muito contra mulheres imorais e seus modos. Elias clamou contra Jezabel e João repreendeu Herodias, a mulher de Filipe, que era seu irmão. Embora não seja popular, ele será vindicado por Deus. Mesmo não sendo popular, mas Deus vindica ele. Nós vemos a coluna de fogo na cabeça de irmão Branda, vindicando ele. Assim como Jesus autenticou João e o Espírito Santo autenticou Jesus, nós bem podemos esperar que este homem seja, em primeiro lugar, autenticado pelo Espírito, operando em sua vida com os atos de poder que são incontestáveis e não encontrados em nenhum outro lugar. E o próprio Jesus, ao retornar, o autenticará, assim como ele autenticou João. João testemunhou que Jesus viria, e assim este homem, como João, testemunhará que Jesus veio. E o próprio retorno de Cristo provará que este homem, de fato, era o precursor de sua segunda vinda. Esta é a evidência final de que este de fato é o profeta de Malaquias 4, porque o fim
do período gentil será o próprio Jesus aparecendo. Então será tarde demais para os que têm rejeitado. Então aí fica muito tarde, é muito tarde para os que têm rejeitado. De repente, tudo é tarde demais. Então nós temos que estar, meu irmão, vigiando em cada piscar de olho, porque o mundo logo vem ao fim, a igreja é levada e será aqui a grande tribulação, e Moisés e Elias aqui na terra, esperando seus ministérios. A fim de melhor esclarecer nossa apresentação deste profeta do último dia, vamos particularmente notar que o profeta de Mateus 11:12 foi João Batista, que foi aquele prenunciado em Malaquias 3:1. Eis que vos envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mateus 11, do 1 ao 11. Aconteceu que, acabando Jesus, Mateus 11, do 1 ao 11, diz assim: e aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo do cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, e os coxos andam, e os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, e mortos são ressuscitados. E aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que foste ver? Que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que foste ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas, então, que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que um profeta, porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher tem nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Isto já aconteceu. Isto já sucedeu. Está terminado. Porém, note agora em Malaquias 4:1-6, porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que eles não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas.
Saireis e crescereis como os bezerros do cevador, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, para todo o Israel, e que são os estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Veja, imediatamente após a vinda deste Elias, a terra será purificada pelo fogo e os ímpios queimados e reduzidos a cinza. Evidentemente, isto não aconteceu no tempo de João, o Elias, para o seu dia. O Espírito de Deus que profetizou a vinda do mensageiro em Malaquias 3:1. João estava apenas reafirmando sua declaração profética anterior de Isaías 43, era o que João estava reafirmando. Isaías 43, feita pelo menos 3 séculos antes. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermos vereda a nosso Deus. Agora João, pelo Espírito Santo, anunciou tanto Isaías como Malaquias em Mateus 3:3, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aleluia, glória a Deus. Então, podemos ver claramente, conforme estas escrituras, que o profeta em Malaquias 3 foi João, não foi o profeta de Malaquias 4. Aí foi lembrando, embora na verdade tanto João como o profeta deste último dia tinham sobre si o mesmo Espírito que estava sobre Elias. Agora este mensageiro de Malaquias 4, Apocalipse 10:7, fará 2 coisas. Primeiro, segundo Malaquias 4, ele converterá os corações dos filhos aos pais. Segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões em Apocalipse 10, os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Serão estas verdades, mistérios divinamente reveladas, que literalmente converterão os corações dos filhos aos pais do Pentecostes. Exatamente assim. Então, ele fala dessas 2 coisas. Ele vem restaurar todas as coisas, em Malaquias 4, em Apocalipse 10:7, ele vem revelar os mistérios dos 7 trovões. Irmão Branco, quando estava pregando os 7 trovões, revelando, ele estava falando que esses 7 trovões estavam amarrados antes, mas já estava tudo ali, já, os 7 trovões. Estava tudo dentro dos 7 selos. E aquela mesma coisa que veria que nem o dia nem a hora se saberia. Ele disse que a mesma coisa era de Mateus 24. 7 trovões misteriosos. Deus se manifestando, Deus se revelando, Deus se mostrando. Mas é poucas pessoas que podem ver e receber. Mas está sendo pregado, está sendo mostrado para as pessoas, para que possam reconhecer ainda em tempo, e os predestinados eleitos reconhecerão. Aleluia, glória a Deus. Agora, meu irmão, minha irmã, diz assim também. É tão tremenda essa escritura. Eu vou repetir esse parágrafo outra vez. Não é parágrafo,
que é só na página 26. Agora, este mensageiro de Malaquias 4 e Apocalipse 10:7 fará duas coisas. Primeiro, segundo Malaquias 4, ele converterá os corações dos filhos aos pais. Segundo, ele revelará o mistério da segunda vez, de Apocalipse 10:7. Revelará os mistérios dos 7 trovões em Apocalipse 10, os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Serão estas verdades, mistérios divinamente reveladas, que literalmente converterão os corações dos filhos aos pais do Pentecostes. Exatamente assim. Traz a igreja ao original novamente, com toda a revelação e o poder de Deus, onde as portas do inferno não podem prevalecer. Aleluia, glória a Deus. Olha, porém considere isto também: este mensageiro profeta será em sua natureza e em suas maneiras como foram Elias e João. As pessoas do dia deste mensageiro profeta serão como foram nos dias de Acabe e de João. E uma vez que são somente os filhos cujos corações serão convertidos, não apenas a Bíblia fala dos filhos, serão somente os filhos que ouvirão. Nos dias de Acabe foram encontrados somente 7.000 israelitas da semente verdadeira, que Elias não estava vendo eles, 7.000, mas tinha 7.000. Nos dias de João houve também muito pouco. O povo em ambas as eras estava em fornicação de idolatria. Em ambas as eras o povo estava em fornicação de idolatria, não podia ver a palavra da hora. Eu desejo fazer mais uma comparação entre o mensageiro profeta de Laodiceia e João. O mensageiro profeta que apareceu à primeira vinda de Jesus, as pessoas no dia de João confundiram com o Messias. João 1, 19, 20. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que ele perguntasse: quem és tu? E confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Agora este mensageiro, profeta do último dia, terá tal poder diante do Senhor, que haverá aqueles que o confundirão com o Senhor Jesus. Haverá um espírito no mundo, no tempo do fim, que seduzirá alguns e os fará crer nisto. Mateus 24, 23, 26. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mas a noiva não é enganada. Ela sabe que tem o Elias, o profeta, e Cristo, o mensageiro que desce, e não o irmão Brana, o mensageiro que desce, que é Cristo. Em Apocalipse 10, o irmão Brana é do Apocalipse 10, 7. Ele é do 10, capítulo 10 e vai até o 6, mas no 10 já é irmão Brana. Então é um mensageiro precursor, é um mensageiro que revela os mistérios, porque Cristo é aqueles mistérios, Cristo é o selo, é a palavra que ele veio revelar. A noiva, ela tem esse entendimento. E nós sabemos que Jesus Cristo, ele só vai pisar aqui na terra no milênio. Ele, vamos encontrar ele nos ares. Agora tem a manifestação dele. Ele se manifesta no mensageiro, mas não o próprio Jesus. Mas a profecia prometida é que ele viria, o profeta viria revelar ele para nós, abrir Cristo para nós. É assim o nosso entendimento.
Não que irmão Brando é ele, mas ele abriu Cristo para nós. Aleluia. Ele é esse, que é o mensageiro de Cristo, ele fica com a igreja. Cada pessoa vai recebendo a palavra que é Cristo. Aleluia, glória a Deus. Nós sabemos que não é Jesus ainda, o corpo de Jesus. Porque Jesus, nós encontramos, ele é nos ares. Mas ele deixa Cristo ali, abre, revela, manifesta, traz a manifestação dele e ele se manifesta na noiva. Ele se manifesta na noiva. Primeiro no irmão Brando é manifestado, que ele é o mensageiro que desce em Apocalipse 10, ele encontra um profeta na terra. Então o profeta mostra ele para nós e nós continuamos com ele, e adiante com a palavra revelada. O profeta mesmo diz que o esposo é a palavra revelada. Esse é o esposo, não é o homem, irmão Brando. O homem, irmão Brando, ele recolheu, mas a palavra revelada é Jesus Cristo. Na sua forma que foi prometido. Ele estaria aqui, mas na sua noiva. Ele veria no profeta a revelação. E essa revelação passaria para a noiva. Nós temos que ter um grande discernimento. Por isso que João disse, eu não sou o Messias. Ele era a voz do que clama no deserto. Eu não sou o Cristo, ele era a voz do que clama no deserto. Que falava que ele era. Agora quando perguntaram, és tu Elias? Ele também disse, não sou Elias, não sou o Cristo. Mas ele era o Elias. Ele era. Mas o que falava a voz do que clama no deserto foi o que ele identificou. Só que ele era o Elias também. Ele tem o espírito de Elias sobre ele. A mesma coisa agora. Olha, então diz assim, e haveria esse espírito que confundiria. Mateus 24, 23 e 26. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígio que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Chegam até adorar o próprio profeta, o mensageiro. Chegam a adorar, se dobrar para o profeta. Nós só se dobramos para Cristo, só para Cristo, só adoramos a Cristo. Mas reconhecemos Ele como um mensageiro precursor e que veio apresentar a palavra para nós. Porque a coisa é espiritual. É espiritual. Olha, meus irmãos, minhas irmãs, então diz assim, enganariam até os escolhidos, se fosse possível. Eis que eu vos tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiai, eis que ele está no interior da casa, não acreditei, porém, não creia nisso. Ele não é Jesus Cristo. Ele não é o Filho de Deus. Ele é um dos irmãos, um profeta, um mensageiro, um servo de Deus. Ele não precisa que lhe concedam maior honra do que aquela que João recebeu quando foi a voz do que clama no deserto. Eu não sou Cristo, mas ele vem após mim. Então, iriam fazer de João o Messias, o Cristo, e João não era o Cristo. Ele apontou o Cristo, ele mostrou o Cristo. Eis aí o poder de Deus que tira o pecado do mundo, é esse aí. O irmão Brando vem fazendo a mesma coisa também, mas não é ele, não é um homem, é a palavra manifestada, é a palavra revelada, não é uma carne, um homem, é a palavra revelada. Mas quem vem mostrar isso aí é um homem que vem mostrar para nós. Nós não adoramos o profeta, irmão Brando, nós adoramos Jesus Cristo, a palavra revelada, manifestada. Temos que ter esse entendimento. Então ele não precisa que lhe concedam maior honra do que aquele que João recebeu quando foi a voz do que clamou. Eu não sou o Cristo, mas ele vem após mim. Glória a Deus. Estou terminando esta mensagem
Antes de encerrarmos esta sessão sobre o mensageiro da era de Laodiceia, devemos considerar seriamente estes dois pensamentos. Primeiro, esta era terá um mensageiro, profeta. Apocalipse 10:7 diz: quando tocar, singular, nunca houve uma era onde Deus deu a seu povo dois profetas maiores de uma vez. Ele deu Enoque sozinho, ele deu Noé sozinho, ele deu Moisés só ele tinha a palavra, só Moisés tinha a palavra, cada um deles. Então, embora outros profetizassem, João Batista veio sozinho. Agora, neste último dia, deve haver um profeta, não dois, um profeta para a noiva gentia. Deve haver um profeta, não uma profetisa. Embora nesta era haja mais mulheres pretendendo dar a revelação de Deus, mas não pode, do que homem. E a palavra infalível diz que ele, o profeta, revelará os mistérios ao povo do tempo do fim e converterá o coração de volta aos pais